Fala, meu povo, tudo em ordem? Vamos continuar aqui a segunda etapa da nossa discussão. Hoje, agora, nesse segundo momento da nossa aula, a gente vai para a próxima etapa da competência 2, um estudo muito aprofundado, muito interessante sobre repertório sociocultural, tá bom? Divida aí a tela comigo. Pessoal, olha só, estamos aqui na página 9 do nosso material, tá? Competência 2, atendimento ao tema, ao gênero textual solicitado e mobilização de repertórios. Prestem atenção. Agora, nós iremos estudar com profundidade a competência mais completa e mais complexa da redação do Enem. Beleza? Vamos lá, bota só o material aí, por favor. A partir de agora, estudaremos as determinações da matriz de referência para a redação do Enem sobre a competência 2, na qual tratamos dos elementos essenciais da produção textual, ou seja, a compreensão do tema, o atendimento ao gênero textual exigido e a mobilização de repertórios. Na competência 2, então, avaliamos como o participante se apropria da proposta de redação, aplicando conceitos das várias áreas do conhecimento, para desenvolver o tema de forma plena e consistente, bem como do texto dissertativo argumentativo, demonstrando conhecimento sobre os limites estruturais da tipologia textual em prosa. Pode abrir o quadro aqui. Galera, é o seguinte, a competência 2, ela tem 3 grandes blocos avaliativos. Preste atenção nisso aqui. A competência 2... Deixa eu ver se está aparecendo no quadro. Tá. A competência 2 tem 3 grandes blocos avaliativos. O primeiro bloco diz respeito à compreensão temática. O segundo bloco diz respeito à mobilização de repertório, certo? E o terceiro bloco diz respeito à estrutura. Estrutura e tipologia do texto. Então, a gente vai aprofundar tudo isso a partir de agora. Mas neste momento, para o que eu tenho a dizer a vocês é a seguinte situação, presta atenção. Compreensão temática. É aqui onde entram, a gente já discutiu isso no começo do nosso curso, é aqui onde entra tema, é aqui aonde entra assunto. Lembra daquela discussão da gente inicial? É onde entra assunto. É aqui onde entra acordo prévio. É aqui onde entra fuga. É aqui onde entra tangência. Certo? Esses conceitos aqui, eles servem justamente para quê, professor? Para a gente poder compreender o tema em sua completude. Para a gente poder compreender o tema de modo eficiente. Para nós podermos compreender as propostas de redação e escrevermos sobre sua totalidade. A gente não pode escrever uma proposta de redação, não pode produzir o nosso texto escrevendo sobre apenas uma parte do que está sendo discutido, deixando o outro de lado. É preciso escrever sobre tudo. Não podemos escrever somente de modo genérico sobre o tema. Por quê, professor? Se escrever de modo genérico, a gente vai estar escrevendo apenas sobre o assunto. Se escrevermos sobre somente o assunto, acontece o quê? A gente tangencia o tema. Mas em contrapartida, nós precisamos escrever também sobre o assunto. Porque se nós não escrevermos nem só sobre o assunto, a gente vai fazer o quê? Fugir e, consequentemente, tirar 0. Então, essas noções, e aí por isso que o começo do nosso curso tratou de transformação de frase-tema da proposta em tese, de problematização da frase-tema da proposta, tudo isso diz respeito ao início das nossas atividades. Lembrando que se vocês quiserem reassistir as aulas, acompanhar e lerem o material, aí vão lá, tirem dúvida conosco, chamem a gente lá no grupo do WhatsApp, fiquem à vontade que a gente está aqui justamente para lhes atender. Tá bom? Não fiquem com dúvida não e levem tudo muito a sério do que a gente está discutindo aqui,
que vocês vão ver que o resultado vem, tá bom? A mobilização de repertório é o que a gente vai começar a discutir agora. É justamente isso que vai ser discutido neste momento. E aqui, estrutura e tipologia é o próximo tópico, né? Aliás, já estamos começando, porque a gente já falou sobre introdução. Depois vamos falar sobre argumentação, que é o desenvolvimento. E, por fim, vamos falar sobre conclusão, proposta de intervenção, que é avaliada exclusivamente pela competência 5. Então, aqui na mobilização de repertório, a gente vai discutir algumas siglas que vocês vão ter que se acostumar. RL+, RL-, RTM, RNL. Professor, o que diabo é isso? São siglas que vão indicar qual foi o tipo de repertório sociocultural que você utilizou na confecção do seu texto. Na minha correção, vocês têm essas siglas para a gente poder ser mais preciso no que está sendo discutido, tá bom? E claro, para que vocês saibam sempre o que vocês estão escrevendo. É sempre importante saber o que está escrevendo, né? Não é somente saber os erros que estão sendo cometidos, também os acertos. Então, você usou um repertório produtivo. Então, vamos lá, repertório legitimado e produtivo. Usou um repertório improdutivo, repertório legitimado e improdutivo. Usou um repertório dos textos motivadores indevidamente, o repertório dos textos motivadores. Ou então um repertório não legitimado, características mais pessoais. Também é outra possibilidade. Certo? Então, é a partir de agora que a gente vai estudar a parte de repertório sociocultural. Pode botar só o material? Olha só. Em suma, para que o seu texto seja bem avaliado na competência 2, você deverá escrever uma dissertação argumentativa em prosa, em norma padrão da língua portuguesa e nos moldes do Enem, com tese, desenvolvimento e conclusão a partir de uma proposta de intervenção, respeitando os direitos humanos. Além disso, deverá também escrever o texto nos limites do tema, estabelecido pela proposta. E, por fim, mobilizar repertório legitimado, pertinente e produtivo para lhe auxiliar nesse desenvolvimento. Abaixo, veremos o detalhamento de cada conceito desse com mais profundidade. Então vamos lá. Divida aí a tela comigo, por favor. Tipos de repertório. Primeiro tipo que está aí. Repertório a partir de muitos trechos de cópia dos textos motivadores. Galera, agora a gente vai começar a estudar realmente os tipos de repertório e, finalmente, o texto motivador e como se usa, como deixa de usar. Para o texto motivador, galera, nós temos 3 usos. Certo? Mas, na verdade, aqueles usos que são passíveis de avaliação e de perda de ponto, nós temos 2. São os 2 primeiros do nosso quadro aí. O primeiro, repertório a partir de muitos trechos de cópia dos textos motivadores. Olha a descrição. Há textos que não configuram cópia, por apresentarem mais de 7 linhas sem cópia dos textos motivadores. Mas, ainda assim, apresentam muitos trechos copiados em relação ao conjunto textual produzido pelo participante. Esses casos deverão ser penalizados na competência 2, não podendo ultrapassar o nível 2. Olha que coisa séria. Vocês não devem pode, porque você pode fazer o que você quiser. Se você quiser pegar a sua redação e rasgar, você pode rasgar. Certo? Vai ser eliminado do processo, tranquilo. Mas você não pode, você não deve copiar nada dos textos motivadores. Cópia. Professor, essa primeira avaliação aí diz respeito a que tipo de cópia? Por exemplo, você pega lá um texto motivador, a sua redação tem 20 linhas e você copia 10 integralmente do texto motivador. Você vai lá, cara crachá, olha para o texto, copia. Olha para o texto, copia. Olha para o texto, copia. Se fizer isso, já está prevista aí a sua multa, né? 80 na competência 2. Portanto, fica a lição. Não copie nada dos textos motivadores. Claro que, pontualmente, você pode, por exemplo, aí automaticamente, quando eu digo isso, vem a pergunta. Professor, e um número? E um dado estatístico? Eu não posso copiar um número? Porque eu poderia, eu tenho a possibilidade de usar um dado estatístico.
no texto motivador, né? Pegar um dado do texto motivador e colocar na minha argumentação como exemplo. Eu não posso copiar nem isso, eu não estou falando disso. Eu estou falando de você constituir o seu texto pautado na cópia de textos motivadores. É outra coisa. Pegar uma citação e colocar como exemplificação, desde que tenha um repertório central principal. Pegar um dado e colocar também como exemplo. Pegar uma fala de um especialista ou um conceito e copiar e colocar lá na introdução como contextualização. Aquele exemplo que a gente viu ainda agora. Isso não tem problema. De jeito nenhum. Em compensação, se você pautar o seu texto inteiro, ou boa parte dele, na cópia dos textos motivadores, aí o resultado é sério. Já está aí. Segundo tipo de uso dos textos motivadores, repertório baseado nos textos motivadores. Olha o título do primeiro. Repertório a partir de muitos trechos de cópia. Esse segundo já não é a mesma coisa. O segundo é repertório baseado nos textos motivadores. Vamos ver a descrição? Bota aí só o material. Trata-se de repertório em que se utilizam apenas informações já disponibilizadas pelos textos motivadores. O participante pode tanto realizar uma paráfrase bem próxima ao original, inclusive fazendo uso pontual de cópia, apenas trocando palavras e expressões, por exemplo, quanto se apropriar melhor do que leu, mas ainda sem complementar com informações que extrapolem os textos motivadores. Este uso não deve ultrapassar o nível 3, 120 pontos na competência 2. Pode dividir a tela aí. Melhor explicação sobre este segundo uso dos textos motivadores. Olhe quando ele diz aí, ó, repertório em que recorre-se a informações pontuais dos textos motivadores, fazendo inclusive uma paráfrase bem próxima e com uso pontual de cópia. Eu sou o que é uma paráfrase e o que é uma cópia pontual. A paráfrase é: você usa um dado do texto motivador, certo? Você usa um dado do texto motivador, uma fala, um número que tiver lá, um dado estatístico, um especialista, um infográfico, aí recorre àquele dado, coloca no seu texto e avalia com as suas próprias palavras. Essa pergunta geralmente vem a mim com muita intensidade. Professor, eu posso pegar alguma coisa do texto motivador e avaliar com minhas próprias palavras? É possível que eu faça isso? Eu perco ponto? Poder você pode. É claro que é bem menos grave do que o primeiro tipo, evidentemente, né? É bem menos grave. Mas, mesmo você analisando com as suas próprias palavras e pautando todo o seu texto no repertório dos textos motivadores, significa dizer o quê? Todo o repertório que tem no seu texto veio dos textos motivadores. Todo. Todo ele. Você analisou com as suas palavras. Você relacionou aquele repertório dos textos motivadores com a realidade brasileira. Eles foram produtivos, inclusive, para o seu texto, mas não saíram dos textos motivadores. Ou seja, você demonstrou que o seu repertório sociocultural, que você tem disponível para mostrar é pouco ou, na verdade, é nenhum. Por quê? Porque na hora de você mostrar serviço, como diz a história, na hora de você mostrar serviço, na hora de você mostrar para que você veio, você recorreu a quê? Ao texto motivador. Na hora de você mostrar qual o seu conhecimento que você adquiriu durante sua vida escolar todinha, você preferiu, ou aliás, né? Às vezes é preferência, às vezes realmente é necessidade. Você preferiu procurar os textos motivadores. E tudo que tem lá, dado, fala de especialista, citação, conceituação, tudo veio dos textos motivadores. Você não conseguiu tirar nada de fora dos textos motivadores. Absolutamente. Ok? Então, para esse uso, aí tem aí, ó. Este uso deve ultrapassar o nível 3, 120 pontos. Já aumentou, né? O anterior tinha sido 80, agora vai para 120. E é bom que fique bem clara a seguinte situação. Outra pergunta que normalmente me fazem.
Professor, e se eu utilizar um texto motivador, ou se eu me utilizar de algum texto motivador, mas também trouxer outros repertórios, outras áreas do conhecimento, certo? De fora dos textos motivadores. Se eu fizer isso, eu permaneço nessa linha de avaliação aí de 120 pontos? É a mesma coisa? Não, minha gente. O descritor está muito claro. Não é a mesma coisa. Por que não é a mesma coisa, professor? Porque aí está claro. Você tem que pautar todo o seu texto nos repertórios dos textos motivadores. E o anterior piorou. Você tem que copiar boa parte do seu texto do repertório dos textos motivadores. São situações completamente diferentes. Tá bom? Próximo tipo, pode colocar só o material, por favor. Só o material. Repertório não legitimado. Trata-se de repertório em que se utilizam informações, fatos, situações e experiências vividas sem respaldo das áreas do conhecimento, científicas ou culturais. Este uso não deve ultrapassar o nível 3, 120 pontos, na competência 2. Pode dividir aí a tela de novo? Olha só, esse repertório não legitimado ele é muito típico daquelas pessoas que são acostumadas a avaliar, a analisar determinados tipos de fenômenos, né? São acostumadas a avaliar fenômenos a partir de sua ótica, da ótica de suas experiências, da ótica da sua vivência pessoal. Vou pegar aqui um tema aleatório, segurança pública, por exemplo. Ou segurança pública barra violência urbana. Dá na mesma, é a mesma situação. Você quer construir um parágrafo argumentativo acerca de segurança pública, acerca de violência urbana. Aí você diz assim: o Brasil é um país muito violento, as pessoas ficam amedrontadas, trancadas dentro de casa, enquanto os bandidos, os malfeitores estão na rua. As armas disponíveis no Brasil ou estão nas mãos da polícia ou estão nas mãos dos malfeitores, nas mãos das pessoas que querem se defender legitimamente, não tem. Além de ser agravada, evidentemente, pela falta de serviço, né, de modo geral, pela desigualdade social, né? Todo mundo anda muito amedrontado, ninguém quer sair mais à noite na rua. Ok. Isso que eu falei aqui agora não é nenhuma mentira. Se um texto escreve isso, ele não está contando nenhum absurdo, nenhuma mentira. Mas não é a mesma coisa de dizer assim. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2019, no Brasil, houve 46 mil homicídios, mesmo registrando uma taxa de redução do ano anterior, 2018, em que houve 54 mil. Esses dados revelam que o Brasil passa por uma epidemia de homicídio, de violência urbana. Situação essa que é agravada pela intensa desigualdade social, pela má distribuição de renda, pela falta de acesso a bens e serviços elementares como saúde e educação, melhor distribuição de renda, além, evidentemente, de uma negligência estatal absurda. Lembram do primeiro trecho que eu acabei de falar? E o segundo. Qual a diferença dos dois? Ambos falam a verdade. Ambos descrevem situações precisas do dia a dia. Mas qual dos dois tem mais credibilidade frente a um texto? Evidentemente o segundo. Por quê? Porque o primeiro trecho foi escrito a partir de experiências da visão que? Subjetiva. O segundo trecho, a partir da visão objetiva. Professor, o que é que foi objetivo no segundo trecho? Ora, eu trouxe dados estatísticos. Não fui eu quem criei esses dados.
Eles estão disponíveis na internet. Foi uma pesquisa feita, aliás, a pesquisa feita pelo único órgão responsável, o único maior e melhor órgão responsável pelo monitoramento da violência brasileira anual. Inclusive, falar em monitoramento, o nome do documento é exatamente esse, é Monitor da Violência. Certo? Que é o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Veja bem, eu trouxe dado, eu falei sobre desigualdade social, má distribuição de renda, serviços básicos. Tudo isso, pessoal, configura objetividade ao meu texto. Quanto mais objetivo for, mais forte o meu texto é. O anterior, eu falei quase a mesma coisa, só que foi com a minha visão. O povo fica trancado, veja o que eu disse, o povo fica trancado dentro de casa enquanto os malfeitores estão na rua. Qual é a força argumentativa que tem isso? Para um texto, para uma conversa prosaica de calçada, isso não é nenhum problema. Mas para um texto é um problema. Certo? Então, aquele meu primeiro registro, ele é um registro não legitimado. E o segundo registro é um registro legitimado. Legitimado pelo quê, Diego? Legitimado pelos dados. Eu trouxe uma área do conhecimento, eu trouxe dado estatístico de uma fonte objetiva que não sou eu. Afinal de contas, repertório sociocultural serve para isso. Repertório sociocultural serve para... Eu quero dizer uma coisa, mas eu não posso falar com as minhas palavras. Eu não posso dizer o que eu quero, como eu quero, na hora que eu quero. Então eu vou buscar uma fonte e nessa fonte vai dizer o que eu quero dizer para depois eu reforçar. É para isso que serve um repertório sociocultural. Tá bom? Último tipo de repertório, colocar isso ao texto. Repertório legitimado, produtivo ou improdutivo. É o RL mais ou RL menos. Repare aí, pessoal, que tem legenda, né? Ao lado de cada tipo desse, ó. RTM é uma legenda, né? RNL é outra legenda e RL mais ou RL menos outra legenda. Isso aí vai servir justamente para vocês se organizarem quanto à correção, né? Repertório legitimado, produtivo ou improdutivo. Trata-se de repertório em que se utilizam informações, fatos, situações e experiências com respaldo nas áreas do conhecimento. A avaliação mínima para este uso deverá ser no nível 4, 160 pontos, da competência 2, quando improdutivo. E no nível máximo, nível 5, 200 pontos, se produtivo. Pode dividir a tela? Olha só a diferença de pontuação do uso do repertório dos textos motivadores até chegar ao repertório produtivo. Minha gente, 80 pontos, 40 no mínimo. Eu conheço alunos e ex-alunos meus que deixaram de entrar na universidade, numa faculdade de medicina, por causa de 1 ponto. 1 ponto na média geral. Imagine 40 pontos. Por causa de 1 ponto, deixou. Certo? Lembrando sempre, 40 pontos em redação, basta que você acerte um repertório sociocultural desse que você ganha 40 pontos. Na média de redação. A média de redação ela é unida às outras áreas do conhecimento. Certo? Então, meu amigo, você tem um diferencial enorme na nota de redação. Na média geral, por causa da redação. Então, um repertório desse aí, utilizado erroneamente, patroa, que está me assistindo aí. Um repertório desse que você usa errado pode custar a sua vaga na universidade, pela qual você luta há tanto tempo e com o sofrimento que só você sabe o que está passando. Aí nós vamos deixar barato. Aí nós vamos deixar vocês vacilarem com isso. Vamos não. A gente vai atrás de repertório legitimado e produtivo. É para isso que a gente está aqui. Tá bom? O que é um repertório legitimado, professor? Legitimado é aquele que tem a presença da área do conhecimento. E o produtivo é quando ele está articulado à discussão. Conceito que vai ser explanado, esmiuçado em aulas posteriores. Tá bom? Bota só o material aí. Elemento importante para a redação do Enem e requisito fundamental para que o participante atinja as notas mais altas na competência 2
O repertório sociocultural configura-se como toda e qualquer informação, fato, citação ou experiência vivida que, de alguma forma, contribui como argumento para a discussão proposta pelo participante. Olha só, embora isso tenha sido enunciado pela matriz do Enem para a redação, nós não devemos levá-lo tão a sério, a ponto de achar que, de fato, qualquer informação colocada no texto terá grande valia para a sua avaliação. Não é assim que funciona. A matriz deixa claro que, realmente, toda informação exterior à superfície textual será considerada, veja o que está em negrito aí, mas não necessariamente será bem avaliada. Isto é, jamais um repertório pessoal, subjetivo e intimista terá a mesma avaliação ou a mesma nota do que um repertório sociocultural produtivo, mobilizando áreas do conhecimento objetivas para a legitimação de um fenômeno social, natural, filosófico ou político. Abra aí o quadro, por favor. Olha só. Às vezes, quando os alunos leem esse tipo de informação, eles, professor, então na matriz de referência está dizendo que eu posso, certo? Está dizendo que eu posso pegar as minhas experiências pessoais e colocar no texto. Está dizendo lá na matriz, não estou inventando não. Sim, o fato de estar dizendo significa dizer que é a melhor possibilidade? Eu acabei de lhe mostrar também o que está na matriz. Esse quadro de avaliação aí está na matriz. Então por que ele não colocou, junto com o repertório legitimado e produtivo, colocou o repertório não legitimado? Porque não é a mesma nota. Porque não tem o mesmo valor, meu amigo. Não tem o que discutir. Não tem o mesmo valor. Você não pode pautar a sua subjetividade, a limitação da sua visão, o fato de recorrer a repertórios extras, a mobilizar obras, filosofia, sociologia, geografia, história, matemática, dados. Bom, fatos, atualidades, para isso, inclusive, que existe o trabalho do nosso mestre Normando, né? Trabalhando atualidades, trabalhando em filosofia, trabalhando em literatura com vocês, que serve para prova objetiva, mas também serve para redação. Então, fujam da subjetividade. O maior combate que eu tenho na minha vida enquanto corretor / professor de produção de texto é fazer com que vocês se livrem desse câncer chamado subjetividade excessiva. A maior parte das pessoas, a maior parte dos textos padecem deste problema. Uma necessidade orgânica oriunda de más práticas desde o ensino fundamental, de querer se colocar no texto a todo custo. Como se colocar-se no texto fosse um movimento retórico ou argumentativo que se faz de qualquer jeito. Usando, por exemplo, a primeira pessoa do plural, nós somos um povo que conversa. Não é assim que se argumenta. Não é dessa maneira que a gente coloca. Objetivamente, nós temos que trazer um repertório sociocultural para, a partir dele, traçar uma análise aprofundada de um fenômeno social, político, filosófico ou ambiental, de acordo também com o edital da prova do Enem. Beleza? Divida aí a tela. Em suma, o repertório sociocultural é a mobilização de qualquer área do conhecimento que diga o que você quer dizer, mas que não seja com suas palavras. Afinal, isso tem uma razão de ser. A dissertação argumentativa nos moldes do Enem tem uma característica importante de ser considerada. É um texto analítico. Isto é, um texto em que deve mesclar exposição com opinião moderada, distante da subjetividade, das apreciações individuais. Nesse sentido, o paradigma de pesquisa positivista é quem dita essa prática. Para que algo seja analisado cientificamente, o sujeito pesquisador deve se distanciar o máximo que puder do objeto ou do sujeito pesquisado. Diante disso,
constatamos que quanto mais o autor ou a autora se distanciar afetivamente do tema, melhor ele será avaliado. No entanto, para isso, é preciso que haja um imprescindível uso de repertórios socioculturais, porque, em vez de você, serão eles quem irão dizer o que você quer dizer, mas não com suas palavras. Cabe apenas a você fazer a relação do que tem naquele repertório com a realidade brasileira, se não participar da realidade brasileira, e se participar, manter uma relação argumentativa, discursiva, que torne clara a sua intenção argumentativa. Se é fazer uma oposição, se é fazer uma exemplificação, se é fazer uma concessão, se é dar continuidade àquele raciocínio, né? Fazendo isso, você estará eliminando as possibilidades de haver o não atendimento ao tipo textual dissertativo argumentativo, transformando o seu texto em um artigo de opinião, em uma carta argumentativa ou até em uma dissertação clássica, gênero textual mais requisitado pelos vestibulares tradicionais do Brasil. Preste atenção. Quando eu falo aí sobre esse distanciamento, certo? Do objeto analisado, pode abrir aí o quadro, eu só me lembro do tema de 2015. Em 2015, o tema foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Esse foi um dos temas mais conhecidos que o Enem já trouxe até hoje. Nesse tema, vocês não têm ideia da quantidade de tangenciamento que houve nesse tema. Você não tem a mínima ideia. Professor, mas por que tanto tangenciamento? Não é um tema que aparentemente era tão simples? Era. Mas você sabe quantas mulheres violentadas estavam escrevendo aquela redação? Tem noção disso? Você tem noção de quantos filhos de mães violentadas estavam escrevendo aquele texto? Tem noção da quantidade de homens violentos que estavam escrevendo aquele texto? Resultado. Mexeu com o psicológico. Como diz o ditado popular, entrou na mente. Então, minha gente, nós recebemos inúmeras redações com relatos pessoais. Minha vizinha apanha todo dia do marido. A gente escuta aqui de casa. Já ligamos para a polícia. Ninguém resolve nada. Ó, eu vou contar a minha experiência. Meu nome é fulano de tal, na redação do Enem. Meu nome é fulano de tal, moro não sei aonde, usando a redação como instrumento de denúncia. Inclusive, a pessoa, houve alunos, houve candidatos que escreveram bons textos, mas que na hora de exemplificar deram o exemplo do vizinho. Deram o exemplo da sua casa. Não pode, mas houve um envolvimento afetivo. Houve um envolvimento afetivo. E aí eu quero só concluir meu raciocínio discutindo a seguinte questão com vocês. Por isso, por causa dessa característica da dissertação argumentativa do Enem, que é o do distanciamento entre o analista e o objeto analisado, é que na prova do Enem é proibido aparecer tema polêmico, temas dúbios, temas que suscitam polarização. Aborto, legalização de drogas, legalização ou abertura do porte de armas. Ok? Então, esses temas que suscitam uma polarização mais forte, eles não aparecem na prova do Enem. Por quê, professor? Porque em aparecendo, a probabilidade desse distanciamento acontecer diminui. O envolvimento emocional com o tema faz o quê? Aumenta. E a qualidade textual cai por terra. Porque quando você se envolve afetivamente com o tema, você esquece da padronização e da seriedade que esse gênero demanda. Esquece disso, dessa padronização e dessa seriedade. A partir disso, o
a obediência ao que preconiza o gênero fica comprometida. Tá bom? É justamente por causa disso que a gente faz tanto essa recomendação. Bota aí só no material. Para finalizar aqui essa parte introdutória, é importante elucidar, além disso, que há, de acordo com a matriz de correção para a redação do Enem, 5 tipos de repertórios socioculturais. O repertório baseado em muitas cópias dos textos motivadores, o repertório baseado nos textos motivadores, RTM, o repertório não legitimado e os repertórios legitimados produtivos e improdutivos. Pode abrir aqui para mim? A partir da próxima aula, minha gente, nós iremos detalhar cada repertório desse. Eu mesmo sou apaixonado por estudo de repertório sociocultural, certo? Próxima aula, nós iremos detalhar cada tipo desse, observando, dá para você ver, coloca aí o material, por favor. Dá para ver aqui pelo material, ó, detalhando os tipos de repertório. Ó. O que é um repertório não legitimado, quais são os seus tipos, ó, exemplo à vontade para vocês aqui, tá vendo? Ó? Muitos exemplos. Ó, repertório baseado nos textos motivadores, aí exemplo de novo, como funciona, como é que usa, beleza? E aí a gente vai e conclui o nosso trabalho, tá bom? Por hoje é só. Agradeço demais a participação e a paciência de vocês. Espero que estejam gostando e, se possível, deem-nos sempre um retorno sobre o que vocês estão vendo. Beleza? Saúde e paz a vocês e às suas famílias. Um abraço e até a próxima.